Felipe Pena, gostaria da sua opinião. Como você vê esse documento, o conteúdo, pedindo que o ministro da Defesa pede ao STF para que participem das eleições de outubro? Cláudio, eu sou favorável à participação de todos os entes da federação, todos os entes governamentais, todas as partes da sociedade civil que possam estar na eleição, inclusive da União Europeia, partes internacionais. Mas antes de falar sobre isso, eu só queria responder ao comentário do Figueiredo Filho, porque ele o tempo inteiro fala da inflação americana para criticar a inflação brasileira. E ninguém aqui negou que a inflação americana é alta. Só dissemos que a inflação brasileira é muito mais alta, terceira no ranking. Mas vamos voltar aqui sobre essa notícia das Forças Armadas. A gente tem que tentar primeiro raciocinar sobre o que está acontecendo no país em termos de fricção, de esgarçamento entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Vamos tentar recapitular isso. A gente teve semana passada uma entrevista muito esclarecedora do general Santos Cruz, que foi ministro do governo Bolsonaro e que é um general 4 estrelas, um herói nacional, respeitado no meio militar e que disse com todas as letras que o presidente Bolsonaro tenta jogar as Forças Armadas contra o TSE. Ele disse isso numa entrevista ao jornalista Roberto Dávila. Hoje, a gente descobriu pela agência Reuters, uma agência internacional, que o diretor da CIA, em visita ao Brasil, disse ao alto escalão do governo federal, possivelmente ao próprio presidente Bolsonaro, para não mexer com as eleições, para não sabotar as eleições. Esse é o termo que está aqui, o termo em inglês, não sabotar as eleições. Ora, isso nos diz muito sobre o momento de esgarçamento entre o judiciário e o executivo. Há uma óbvia sensação no presidente Bolsonaro de que não poderá vencer as eleições em outubro. E essa sensação faz com que ele invente um inimigo. O inimigo da vez é o ministro Alexandre de Moraes, que por sua vez será o presidente do TSE. Então, uma pressão gigantesca em torno do TSE e a instrumentalização das Forças Armadas por Bolsonaro para fazer pressão no TSE. Isso quer dizer que eu sou contra a participação das Forças Armadas nas eleições? Obviamente que não, claro que não, Cláudio. Eu acho que tem que se participar, mas tem que se limitar a essa observação, porque ela não é um ator, um agente das eleições. Não é constitucionalmente um agente das eleições. Ela tem que ser um observador, assim como a União Europeia pode mandar observadores também. E por que será que a União Europeia foi vetada pelo presidente Bolsonaro? Por que só o Exército pode observar, pode dar sugestões? Por que não pode haver observadores internacionais de todas as partes do mundo? Eu sou favorável que ambos estejam nesse processo. Muito favorável que essas propostas aí, que foram apresentadas pelas Forças Armadas, sejam abertas e discutidas. Mas é fundamental que a gente tenha em mente sempre três fatos. Eu não estou aqui fazendo especulação. Fato número 1, as urnas eletrônicas são muito seguras. O presidente Bolsonaro ficou 28 anos como deputado sendo eleito por urnas eletrônicas. Foi eleito presidente na urna eletrônica. A urna eletrônica não entra em rede, não entra na internet, ela não pode ser hackeada. Esse é um fato. Fato número 2, os boletins de urna, eles são impressos. Acabou a eleição, está lá o boletim de urna. Qualquer um pode ir lá e conferir, qualquer um pode conferir quais foram os votos daquela urna, porque está ali impresso. E fato número 3, e esse é o mais importante, não permitam que essa guerra do presidente Bolsonaro contra o TSE jogue uma neblina sobre as eleições no Brasil. É isso que se quer. Me parece, Cláudio, que se está mimetizando pelo presidente Bolsonaro aquilo que aconteceu com o presidente Trump nos Estados Unidos, quando, vendo que perderia as eleições, começou a questionar o resultado das eleições, começou a questionar a lisura do processo, e isso culminou, inclusive, com aquela violência que foi a invasão do Congresso por aqueles sujeitos violentos, armados, alguns vestidos fantasiados. A gente sabe que isso é um processo antidemocrático e que isso é muito perigoso para a nossa democracia. A gente tem, em última instância, aqui a CIA avisando, o ministro Santos Cruz avisando, e a gente já teve o ministro Bebiano falando em gabinete do ódio, também avisando sobre as tendências antidemocráticas do presidente Bolsonaro. É bom levar tudo isso em conta. Agora, Paulo Figueiredo, gostaria do seu comentário em relação a essa informação exclusiva trazida pela Jovem Pan News, porque há o desejo, não de agora, de Jair Bolsonaro, de que as Forças Armadas participem do processo eleitoral. Agora as forças fazem esse movimento. Eu queria a sua avaliação, conhecendo um pouco da postura do TSE por meio de seu presidente,
Edson Fachin. Muito em breve, quem irá assumir a presidência da corte será Alexandre de Moraes. Qual é o seu prognóstico em relação à receptividade dessa sugestão, dessa ideia das Forças Armadas? O TSE, na sua avaliação, deve topar, deve aceitar essa ajuda? Rápido aqui, eu sei que o Pena não é economista, mas eu queria só que ele procurasse na história da economia moderna, se em algum momento a inflação americana esteve acima da inflação brasileira. É claro que a inflação brasileira é maior que a americana, sempre foi e provavelmente sempre será. De novo, aula 1, do primeiro período da Faculdade de Economia, dá para explicar por quê. Agora, vamos à notícia propriamente dita, Daniel. Você falou assim, é um desejo do presidente Bolsonaro que as Forças Armadas participem do processo eleitoral. Não é bem assim, na verdade o desejo foi do ministro Barroso, que convidou, que fez o convite, como o Zé Maria estava dizendo bem, que fez o convite que as Forças Armadas participassem. Nós temos o general de divisão do Exército, né, Heber Garcia Portela, ele participa da Comissão de Transparência do TSE. E o que nós temos hoje? Não são fatos. Nós tivemos, por exemplo, o tal do inquérito que está acontecendo nesse momento, que se tornou, que era para ser sigiloso, não era para ser sigiloso, o inquérito que o TSE quer esconder debaixo do tapete, que mostra que sim, o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável e foi invadido. Isso é um fato. Existem lá todos os rastros de como é que isso aconteceu. E agora nós temos as Forças Armadas que apresentaram 88 questionamentos ao TSE. 88 questionamentos ao TSE. Então, assim, todas, de novo, a quantidade de técnicos que apontaram vulnerabilidade nas urnas eletrônicas, nas audiências que foram feitas no Congresso. Aliás, o deputado Felipe Barros sempre fala muito bem a respeito desse tema e fez um relatório bastante extenso sobre o assunto, na ocasião em que ele apresentou o projeto do voto auditável impresso. E nós temos, de um lado, todas essas vulnerabilidades que aparecem, e do outro, nós tivemos ministros do STF/TSE indo ao Congresso para fazer lobby contra um projeto de lei do Congresso, o que já é um escândalo histórico, né, de invasão e de crise institucional, de invasão de atribuições dos poderes, mas nós temos ministros do TSE indo fazer lobby no Congresso para impedir transparência no processo eleitoral. Nós temos ministros do STF/TSE querendo tornar sigilosos documentos que mostram as vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. E agora nós temos as Forças Armadas brasileiras que apresentam 88 questionamentos. Agora, eu fico aqui perplexo, fico absolutamente perplexo que se compare a observação de entes internacionais às eleições, que até poderia acontecer, com a das Forças Armadas brasileiras. Ora, as Forças Armadas brasileiras são as responsáveis pela segurança do Brasil. E o que mais hoje existe, eu sei que é um conceito que as pessoas ainda estão aprendendo, mas o conceito de guerra de quinta geração, guerra híbrida, seja como você quiser chamar, ele prevê interferência eleitoral em todo momento. E o próprio Brasil já falou isso sobre possível interferência russa nas eleições. Ora, se as Forças Armadas não fizerem esse papel, quem fará? Então, assim, tem um monte de coisa aí, eu só queria terminar deixando sobre fraudes nas eleições. Eu queria deixar a dica aí, inclusive para o Felipe Pena assistir, que sai essa semana o documentário do Dinesh de Souza, demolindo a tese de que não houve fraude nas eleições americanas, e eu acho que vai ficar bastante claro, talvez ele aprecie e aprenda alguma coisa interessante.